Cadê o comunismo? Cadê o comunismo? Achou! Olá, jovem! Seja bem-vindo a esse lindo canal, um canal de YouTube. Então já senta o dedo no like, já ativa o seu sininho, já compartilha o canal que é fruto do amor proibido de três pessoas lindas. Eu, João, redes na tela, menino Rafa e Dona Nune, redes na tela. E se você quer apoiar esse canal e manter esse canal, vire membro desse canal ou entre no nosso Apoia-se. Lembrando que temos o projeto das bibliotecas populares. A primeira já está entregue, as 5 segundas está indo e tem uma biblioteca nova que o tio vai apoiar também lá na favela da Babilônia, junto com o pessoal da Palestina. Vai ser um negócio pica. Em breve eu falo disso com vocês. Agora é vídeo para vocês. Beijo, meus amores. Apoia o tio, manda o Pix. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha e falhará. Olá, jovens! Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos e sempre bem-viados. Estamos no Brasil para mais um react. Hoje nós trouxemos o menino Átila Tamarindo, né? Para falar de gripe aviária, tá? Antes do react, né? Qual que é o rolê? Vocês já devem ter ouvido falar, né, que o ovo nos Estados Unidos está caro para um caralho, que está tendo um surto de gripe aviária e tal. Qual que é o problema? O problema é que, para absoluta e total surpresa de ninguém, o pessoal só está se preocupando com lucro. 2, gente de extrema direita costuma ser muito tacanha com as soluções. Então, eles meio que estão com uma ideia torta de tentar não matar os bichos e ver quais sobrevivem para jogar uma imunidade de rebanho versão frangos. Qual que é o problema disso, gente? Não sei se vocês sabem, mas vírus é um bagulho que muta para um caralho. Tem altas mutações e as mutações são muito rápidas nos vírus. A tendência disso dar certo é muito baixa. A tendência disso levar a 7 bilhões de mutações até que eles consigam a proeza de uma gripe aviária que pega em humanos transmitida pelo ar, existe. Saca? Então, assim, existe uma possibilidade real oficial, tá? Real oficial deles conseguirem fabricar uma pandemia, tá? Então, assim, bem-vindos ao pesadelo da realidade. Este é o menino Átila e ele será o seu guia. Isso aqui, recentemente, há poucos dias, foi publicada uma opinião numa revista científica bem importante, que é a Science, de um grupo muito forte de preparo para pandemias, falando: vai Apolo, tá? Gente, pelo amor de Deus, né? Não é magia, é tecnologia, né? Qualquer um que tá acompanhando jornal e notícias sabe disso, e qualquer um que leva um lé com cré também, né, velho? Porque meio que é uma ideia burraça, saca? devemos nos preparar para uma pandemia de H5N1 ou gripe aviária. Quero comentar essa publicação, falar sobre a gripe aviária e por que a gente tem que prestar atenção nos Estados Unidos agora e mudar nossa mentalidade sobre o que foi a Covid e o que pode ser uma pandemia de gripe aviária. Que já adianto, não está acontecendo, a gente não tem registro, até aqui onde eu gravo o vídeo, de transmissão entre humanos dessa doença, que seria o sinal de algum começo de alguma coisa. Adorei que ele coloca que não está acontecendo. Peraí, não está acontecendo ainda nesse momento que eu gravei, tá? Ou seja, quando o cara que é o entendido do assunto, quando o cara que é o doutor da porra toda faz questão de colocar até o segundo que eu gravei não aconteceu, é porque a galera tá agindo de uma forma muito torpe na direção de que ela aconteça, né? E para surpresa de ninguém, o grande motivo é capitalismo. Olha só que surpresa.
Mas tem muitos sinais de que isso pode se tornar um problema e é por isso que eu queria ter essa conversa com você. Então, desabilitamos monetização de vídeo aqui. É um vídeo um tanto diferente do que a gente costuma publicar no canal, mas é uma conversa que eu queria ter com você, justamente para a gente ter algum preparo mental para o que pode acontecer. Não tem sinal de que está acontecendo agora, mas é importante saber, é importante estar situado. Tá? Vou começar falando sobre por que é importante a gente saber sobre isso, pontos positivos e negativos, e por que a gente tem que mudar a cabeça depois. Então, primeiro, pontos importantes para a gente saber. Ao contrário do que foi a Covid, que foi uma doença nova que começou a circular entre humanos, que a gente não conhecia nada sobre ela, só sobre vírus mais próximos, a gente já conhece vários tipos de vírus da gripe, como o vírus da gripe humana e como o vírus da gripe aviária. Isso faz com que a gente já saiba como esse tipo de vírus se comporta e já tenha inclusive vacinas humanas e para animais em desenvolvimento ou em teste. Então, se a gente chegar a ter um dia um surto de gripe aviária em humanos, o tempo para a disponibilidade de uma vacina seria muito mais curto do que no caso da Covid. Ótimo, maravilhoso. Aí vem um detalhe. Existem outras condições aqui, né? Vamos nos lembrar aqui que durante a pandemia de Covid, Cuba conseguiu desenvolver 3, 4, 5 vacinas diferentes, não tinha dinheiro devido ao bloqueio internacional dos Estados Unidos para comprar seringa para inocular. 2. Onde estão os grandes laboratórios nível 3, nível 4 para esse tipo de desenvolvimento, para esse tipo de estudo com patogênicos? Nos países do capitalismo central, China, Rússia, sendo exceções à regra. 3. Imagine os custos em vida, imagine os custos econômicos disso tudo acontecendo de novo. Né? Então, assim, como detalhe que o Atila vai mencionar aqui eventualmente, que isso pode e deveria, mas não necessariamente será, evitado. Saca? Porque, assim, literalmente, isso pode ser evitado. Existem diversos protocolos de controle. Saca? Então, seria uma situação onde vale muito a pena, onde a gente tem muito mais certeza do retorno, de usar máscara, fazer distanciamento e as outras coisas, porque aí, nesse caso em particular, a gente sabe que em alguns meses uma vacina já estaria disponível. Enquanto para a Covid seria uma coisa de vai saber em quantos anos aparece uma vacina, e ela apareceu rapidamente para nossa sorte. Então, por isso já uma das importâncias. Já é uma doença mais conhecida, para a qual a gente tem já tratamento, já tem conhecimento sobre a transmissão dela e já tem possíveis vacinas, mas que ainda não passaram por testes em humanos, de efetividade de como barra uma doença, porque essa doença nunca circulou em humanos. Porque essa doença não existe, essa doença está sendo fabricada pelo capitalismo tardio. E aí a gente não sabe o que vai sair do pote, né? Por que gripe é uma coisa que mata tanto? Porque a letalidade é muito baixa e espalha muito fácil. Agora, se é um vírus novo, se não é nada tal, se seu corpo não está preparado, aí a letalidade sobe. E o espalhamento vai ser muito rápido. Então nós estamos falando aqui de vidas e vidas e vidas e vidas e vidas. Saca? Reitero, evitável. Então esse tempo, pelo menos, a gente teria que esperar caso isso acontecesse. Então, se amanhã ou depois começar a ter caso de transmissão de gripe aviária entre humanos, vai ser um intervalo bem curto para ter uma vacina disponível. Então vale a pena muito se preparar e evitar pegar isso para poder chegar essa vacina logo. Mas tem outras coisas mais importantes aqui sobre por que prestar atenção nisso, não só pelo lado bom. O que é a gripe aviária? Esse é o lado bom, tá? E por que a gente tem que prestar atenção nos Estados Unidos agora e o que pode estar em jogo aí? Gripe aviária é uma das formas de gripe. A gente tem a nossa gripe humana, que pelo visto entrou entre humanos em 1918, no que foi a gripe espanhola, que morreu muita gente por aí, mais do que a Covid em proporção. E tem... Lembrando, valendo 5 pontos no chat, onde que começa o surto de gripe espanhola? Dica, não é na Espanha. Só tô vendo se o chat tá andando. Não é na Espanha, tá? A gripe espanhola não começa na Espanha, tá?
Exatamente. Parabéns. 5 pontos pro menino Rafael Queiroz. Estados Unidos. Estados Unidos! Tá? Tem outras versões do vírus da gripe humana que apareceram depois. Todas elas vieram ou de aves selvagens migratórias ou de animais domesticados intermediadores, ou de galinhas, patos ou de porcos intermediários que pegaram esse vírus dos animais selvagens e transmitiram isso para humanos. E toda vez que isso aconteceu, a gente teve casos muito sérios de gripe por aqui. A última dessas que aconteceu, que a gente tem um registro bem direto de como é que foi a gripe H1N1 de 2009, que foi uma gripe que pegou pedaços. Lembrando que a gente teve, né, a vacinação muito eficaz, rápida e tal, saca? Foi bem rápida. Do vírus da gripe de aves selvagens, misturou com o vírus de H1N1 de porcos, em criação de porcos, e saltou para humanos. No caso de 2009, para nossa sorte, parte das pessoas mais vulneráveis, que são os idosos, já tinham alguma imunidade para esse vírus, porque o vírus dos porcos era o vírus humano que tinha saltado para eles. Então quem teve contato com esse vírus humano há décadas atrás, tinha alguma imunidade protetora contra o H1N1 de 2009 quando ele circulou em humanos. Então um dos grupos mais vulneráveis à gripe, que é o de idosos, estava, por coincidência e por sorte, relativamente protegido em 2009. Então a doença não foi tão severa quanto poderia ser. Ainda assim, tivemos várias mortes e tal, né? Não vamos nos esquecer. Mas a gente teve outros registros anteriores disso acontecendo. Então, um mínimo do que seria uma gripe nova circulando em humanos seria uma doença como foi o H1N1 de 2009 ou como é a gripe sazonal anual que a gente pode pegar, que é uma doença que tem uma letalidade preocupante se todo mundo estiver vulnerável, porque se surge uma gripe nova entre humanos, o problema não é só quantas pessoas ela mata em proporção aos infectados. O problema é que todo mundo no mundo pode pegar ela ao mesmo tempo. Então, ao contrário de uma gripe regular, que quando circula no ano, tem gente que ainda está recuperada do ano anterior, ainda está relativamente imune, se vacinou e está mais ou menos protegido, não é todo lugar do mundo que está vendo o vírus ao mesmo tempo. Ter uma gripe nova circulando, mesmo que ela tenha isso aqui que ele falou, cara, é uma coisa fenomenal e que, né, minha mulher que trabalha com epidemiologia e saúde pública vai ficar puta comigo de eu não ter lembrado antes. Né, que é a ideia de escopo. Porque tem um outro problema também, gente, que é o seguinte: o sistema de saúde, ele é feito para que parte das pessoas use ele. Por quê? Porque a esmagadora maior parte não estará doente ao mesmo tempo. Se todo mundo fica doente ao mesmo tempo, dá ruim. Entende? É igual o banco. Se todo mundo decidir no mesmo dia ir caminhando até o banco e todo mundo tirar o dinheiro toda uma vez, o banco não tem aquele dinheiro. Sistema de saúde é assim. Saca? Então uma coisa é ele funcionando no que é o ótimo de Pareto dele, né? Que é o esperado para aquilo ali. Outra coisa é quando todo mundo fica doente ao mesmo tempo. Tá? Então, assim, né, se for pensar dependendo do tamanho de um surto de contaminação alimentar, já é o bastante para uma cidade de médio porte, de grande porte, travar. A mesma severidade da gripe sazonal que a gente conhece, que aparece todo ano, já é preocupante porque todo mundo vai ficar doente no intervalo de tempo muito curto, em alguns meses, e precisar de hospitalização, medicação e outras coisas. Então só por isso já seria uma coisa preocupante, como foi em 2009. Mas isso é o mínimo que a gente pode esperar de um vírus da gripe novo. No máximo de potencial de estrago do que é um vírus desse, tá o vírus da gripe aviária, o H5N1. Que veio da seguinte situação. Ele é fruto total e completo da forma como a gente cria animais hoje em dia. O vírus da gripe original, ele circula em aves migratórias, e ele é um vírus que não causa muito problema nessas aves. Por quê? Porque ele é transmitido quando essas aves se encontram em pontos de migração, como por exemplo lagos, onde os bichos ficam na água, defecam, bebem aquela água depois, e é um vírus que é transmitido não só para o pulmão, mas também por via oral. Aí, gente, a gente tem que lembrar o que é criação em confinamento, tá? É um dos bagulho mais brutais e nojento e absurdo de todos. E a ave tem que estar apta a voar para outros lugares, encontrar outras e transmitir aquilo. Então, uma doença que nas aves normalmente não é patogênica desse tipo. A ave fica meio doente, mas não muito, e ela voa e transmite o vírus. Quando esse vírus cai
Numa criação de galinhas, se você vê uma criação de galinhas moderna, você vai ver 10, 50, 100 mil aves dentro de um galpão, e aves que são geneticamente muito parecidas, são clones quase. Se o vírus infecta uma dessas aves, ele infecta todas. E quanto mais doente ele deixar a galinha, mais ele vai se espalhar e vai devastar essa criação de galinhas. Então, só pela criação de galinhas, e é parte do problema que está acontecendo nos Estados Unidos, é por isso que a gente tem que prestar atenção lá em particular, já tem um estrago que ele causa, que é o de devastar uma criação de aves domesticadas. Porque nessas aves, o tipo de vírus que é selecionado e passado adiante é o mais patogênico, é o que causa mais doença, é o que deixa a galinha mais convalescida e espalhando para todas as outras que estão do lado dela. Aí, nós vamos lembrar, né, vamos começar a adiantar um pouco, pensar e tal. O que normalmente deveria ser o protocolo? Deu ruim, plau, na criação, para que isso não se espalhe, para que isso não vá adiante. Vamos deixar isso aqui no ar, vamos continuar ouvindo e vamos ver para onde que vai. Normalmente, o que se faz é sacrificar esses animais todos no galinheiro, na criação, para não ter o risco desse vírus escapar de lá para outros lugares. Isso o mundo inteiro faz. Na Ásia, principalmente, se faz isso porque é onde circula o vírus da gripe original, e se sacrifica uma criação inteira. E quem faz esse sacrifício recebe uma indenização, contanto que, desde que tome medidas para não acontecer de novo a doença ali dentro do galinheiro da pessoa. E é uma medida mais para reparo e para a pessoa reportar os animais doentes do que para qualquer outra coisa. A ideia é que, se mitigando este prejuízo, o cara vai de fato fazer o que ele deveria. A ideia. Vamos continuar andando, né? Aí nós vamos lembrar que isso tudo faz parte de um negócio que busca o lucro. E que escassez aumenta o lucro. Normalmente é assim que a coisa funciona. Quando esse vírus salta para humanos, e até hoje, todos os casos que a gente conhece foram casos de pessoas que estavam lidando com aves doentes, tirando o que está acontecendo recentemente nos Estados Unidos, ele pode causar uma doença muito grave nas pessoas. Até hoje a gente registrou quase 1000 casos de gripe aviária em humanos. Desses quase 1000 casos de gripe aviária, quase 500 deles foram casos letais, onde a pessoa que pegou morreu. Provavelmente é muito mais casos do que isso, e a gente não toma conhecimento dos casos mais leves, só registros mais graves. Mas mesmo assim, isso indica que com esse vírus da gripe aviária, das aves, muito patogênico para elas, também pode ser patogênico para humanos. Então, se um vírus novo da gripe saltar para humanos, você vai ter alguma coisa entre uma gripe sazonal, que ainda seria preocupante, ou algo que mata 10, 15, 30% de quem pega, o que a gente não tem como saber enquanto não circula entre pessoas. Por isso, 10, 15, 20, 30% de quem pega. Quem pega, sim. Vocês estão entendendo isso aqui? Se 10% da população brasileira pegasse e 10% morresse, nós estamos falando de 2 milhões e 200 mil pessoas, tá? Só pensar aqui. Isso que a gente tem que ficar de olho se um vírus desse começa a circular em humanos. O que aconteceu em tempos recentes e por que estão pedindo um preparo desse e um olhar desse para os Estados Unidos em particular? De tempos em tempos aparece uma linhagem dessa muito patogênica que mata muitas aves, que mata muitos bichos e circula entre aves selvagens e mata um monte de coisa. Em 2022 apareceu uma linhagem mais transmissível ainda de gripe aviária, que saltou para mamíferos também. Entre outros mamíferos, devastou focas, leões marinhos e outros bichos aqui na costa das Américas. Matou aves migratórias, inclusive aqui no sul do Brasil, mas nos Estados Unidos esse vírus se estabeleceu em 2 grupos, em criação de galinhas e depois em criação de vacas. E são 2 problemas aí. Na criação de vacas, que é o problema mais comum, é onde estão concentrados os maiores casos de transmissão para humanos. Ao contrário de uma galinha, que custa alguns reais para a indenização, a vaca custa dezenas de milhares de reais para o criador. Então, nenhum criador saiu sacrificando vacas, porque nem tinha lei para o que fazer nesse caso, que isso nunca tinha acontecido antes. Acontece que nos Estados Unidos, ao contrário do resto do mundo, se pode usar cama de criação de galinha, que é aquele feno cheio de cocô de galinha, pena e resto de galinha, para dar de comida para as vacas. É exatamente isso que vocês ouviram.
Não basta criar em confinamento. Não basta criar em confinamento. Não basta moer os restos das próprias vacas para dar para as vacas. É exatamente isso que vocês ouviram, tá? Que provavelmente é a forma de contágio pelo qual as vacas pegaram. E são vacas leiteiras. O vírus se transmite entre as vacas pelo leite, porque por algum motivo ele se multiplica muito bem nas tetas das vacas e com a máquina de ordenha, várias vacas estão no mesmo ambiente, o vírus circula entre elas e elas ficam doentes. Mas... E aí você imagina no país que dá forragem de galpão de constrição de galinha como alimento, a preocupação com a limpeza de uma ordenha, tá? Você só imagina essa preocupação, tá? Mas como não tem lei dizendo que elas têm que ser sacrificadas, os fazendeiros simplesmente isolam essas vacas e deixam a coisa acontecer ali. Ficaram sabendo de muitos casos de transmissão do vírus. A síndrome da vaca louca surgiu porque eles estavam retroalimentando vacas com outras vacas. Tá? Por causa ou de gatos que morreram tomando leite cru, porque o vírus sai no leite ativo, e os Estados Unidos é um dos únicos países no mundo que permite a venda de leite cru, mesmo com esse risco do vírus presente. Não tem pasteurização. As vacas já estão comendo bosta. As vacas já estão comendo vaca. Vai pasteurizar pra quê, gente? Vocês têm noção que pasteurização é custo? Tá? Vocês têm noção que pasteurização é custo? Já tiveram que recolher de mais de um lugar isso, já falei num vídeo por aqui. Ou de criadores de vacas que pegaram vírus. Tudo indica que por gotículas no ar, porque eles têm mais conjuntivite, mais coisa nos olhos e menos coisa respiratória. Então, Ou eles estavam mamando direto nas vacas. Vindo dos hillbilly americano, eu vou deixar no ar. Por isso que eu disse que até aqui a gente não teve caso de transmissão entre humanos, porque a maioria dos casos estão concentrados em pessoas que pegaram, pelo visto, pelos olhos, por gotícula de leite e são ordenhadores, trabalhadores rurais. Além disso, o que está acontecendo nos Estados Unidos? As galinhas estão contraindo o vírus das aves selvagens que circulam com ele por lá. Só que nos Estados Unidos, criação de galinha, principalmente para a produção de ovos, funciona de um jeito muito diferente do resto do mundo. Você tem pouquíssimas empresas que controlam. Vocês lembram do meme da mina no Twitter reclamando a revolução na China destruiu a minha família? Aí vem um cara e pergunta, mas o que a sua família fazia? E ela responde, a minha família era dona do monopólio de ovos na China. Vocês lembram disso, cara? Porque assim, velho, é primeiro como tragédia, depois como farsa, saca, velho? Assim, mano, tá? A produção de galinhas, que são repostas para ser criadas e pôr ovos, que fazem a criação das galinhas que põem ovos e que vendem ovos para supermercados. Ao contrário do Brasil e de outros lugares do mundo, que cada região tem o seu produtor, tem gente de todos os volumes e tamanhos, nos Estados Unidos, coisa de 90 e tantos % do mercado estão concentrados em 3 ou 4 empresas, ou 5 empresas. Oligopólio, né? O que é uma grande surpresa, vindo dos Estados Unidos. Porque não é como se os Estados Unidos tivesse sido o primeiro país a criar uma agência reguladora para ajudar criar oligopólios e monopólios, que foi o que aconteceu com os Rockefeller e foi o que aconteceu com as estradas de ferro nos Estados Unidos, tá? Então, ora, se não são as consequências, tá? Aparentemente, são. Uma delas, gigante, controla quase toda a produção de ovos da costa leste dos Estados Unidos. O livre mercado, né, gente? É claro, o livre mercado. Isso quer dizer que são empresas que têm muito controle sobre as galinhas que vão ser repostas e puderam fazer muita pressão para o Departamento de Agricultura americano para falar, olha, a indenização que a gente vai receber
não é parte do que se perder, é total. Tudo que for perdido vai ser indenizado. E o departamento indeniza independente do que elas fizerem para corrigir o problema. Olha só, o departamento indeniza independente do que elas fizerem para corrigir o problema. Isso leva à seguinte situação. Você é indenizado, não corrige o problema, o que sobra você tenta reaproveitar e continua vendendo os ovos podres ali. Vocês entenderam, gente? Que isso aqui permite que esse oligopólio, que está embrincado dentro do Estado burguês, possa receber pelo que perdeu, não mitigar o problema, aproveitar o que sobra, subir os preços artificialmente, porque eles são oligopólios, vão comandar o preço desse mercado, e vender o bagulho doente. Essa aqui é a mão do mercado, ela faz o fisting aberta, tá? Então, o que acontece nos Estados Unidos em particular que é surreal? Obrigado. O que acontece nos Estados Unidos em particular que é surreal? Policapitalismos. Tá? E se o preço sobe, o ressarcimento também sobe. Obrigado, Iglesias, eu esqueci da sexta. Você está criando galinhas, suas galinhas pegaram gripe aviária, sabe-se lá como. Todas elas estão morrendo ou estão em vias de morrer e os ovos estão contaminados também. Você destrói os ovos, sacrifica as galinhas e vai receber uma indenização. Primeiro, você é totalmente indenizado por isso. Segundo, os ovos não vão para o mercado. Falta ovo no mercado, o que acontece com o preço do ovo? Sobe. O que acontece com a indenização que você recebe? Ela aumenta. O que vai acontecer se você criar galinha de novo e elas morrerem de novo? Você vai receber mais indenização e os ovos vão crescer, vão ficar ainda mais caros. Mas olha pelo lado bom, gente. Não é como se 1/5 da população dos Estados Unidos dependesse de apoio municipal, estadual ou federal para conseguir ter segurança alimentar, porque eles não têm segurança alimentar, tá? De 50 a 62 milhões de pessoas, dependendo do estudo. Você sabe qual que é a proteína que era mais barata, gente? Ovo. Vocês entenderam? Como que o Fusca anda? Resultado, dá mais dinheiro deixar a galinha morrer, criar a gripe aviária, do que criar galinha para vender ovo. Então, por esse controle todo de mercado que essas poucas empresas têm, o preço de ovos nos Estados Unidos está batendo recordes e as ações das empresas que vendem ovos, que estão na maior perda de galinhas por gripe aviária que a história já registrou no mundo, estão batendo lucro de venda de. Lógico, porque o que a galera vai falar? Gente, de um lado, a gente tem uma população gigantesca que precisa se alimentar. Mas do outro lado, a gente tem a possibilidade de ganhar dinheiro fictício maluco, enquanto as pessoas morrem de fome e a gente talvez crie uma pandemia global. Choices. Você entende que pros brother do Warren Buffett não tá tão difícil escolher? Com um detalhe, né? Tem gente que tem muita posição no governo e muita forma de manipular isso e não são as 60 milhões de pessoas abaixo da linha da segurança alimentar. Estão batendo recorde de lucro, estão batendo recorde de valorização de ações e estão comprando concorrentes e fechando todo mundo que é pequeno. Então tá dando muito mais dinheiro para elas deixarem as galinhas doentes e deixar o preço do ovo subir no mercado sem repor galinhas, sem repor os ovos. Eles fazem mais dinheiro com escassez de ovo do que com venda de ovo. É um belo sistema, não é, gente? Tá aí um sistema a ser mantido. Né? Tá aí um sistema a ser mantido. Não é verdade? Porque deste sistema, provavelmente um grupo de 4 a 12 CEOs vai poder comprar um iate para colocar dentro do seu iate gigante que fica dentro do seu transatlântico. E assim, se você não frequentou uma festa no terceiro iate dentro de outros 2 iates maiores, você não viveu. Tá?
Sabe? É muito racional. É completamente racional e não predatório. Né? Assim, só tem tendência de dar certo para todo mundo. É isso, Rock. Agora você pode ir para os Estados Unidos e criar galinha com gripe e ficar rico. Você entende que se você abraçar 2 galinhas e sair caminhando a pé no relento daqui até lá, você vai pegar gripe. Aí é só você ficar cuspindo e escarrando na boquinha da galinha até ela pegar gripe. Chegando lá, stonks. É o sonho americano. O que esse incentivo todo faz com que criações de galinha continuem tendo gripe aviária. E lembra que da criação de galinha, a doença vai circular para as vacas. Depois que passaram a testar as vacas leiteiras, descobriram que tem pelo menos 2 ou 3 introduções diferentes de gripe aviária entre vacas vindas da galinha. E o que está acontecendo com as pessoas? Porque, gente, uma coisa é eu ter que sacrificar as galinhas e acabar com os ovos. Ninguém disse, não está na letra da lei americana, e não está mesmo, tá? Não está mesmo. Nada te proíbe de vender a serragem nojenta aonde essas galinhas morreram, boa parte da causa natural, e as outras foram mortas. Nada te proíbe. Você entende? A lei não te proíbe de ser um lucrativo vendedor de diarreia no LX. Você que não quer trabalhar. Pessoas não conseguem comprar ovos no mercado porque o ovo está caro e resolvem criar galinhas no quintal de casa. Dos 3 casos mais graves, Não tem ovo, a gente não tem dinheiro para comprar carne. Vamos pegar umas galinhas e vamos criar. Tem um pessoal ali, uma indústria, que eles estão dando galinha de graça, eles são muito gentis. graves registrados nos Estados Unidos de gripe aviária, um deles, uma morte inclusive, 2, uma morte inclusive, são de pessoas que pegaram esse vírus das galinhas de criação no quintal de casa. Então não só o problema não deve se resolver nas criações de galinha. Vocês não ficam assim, ora, mas como essas galinhas estavam contaminadas? Aonde será que vieram essas galinhas? De empresas, de companhias, como as pessoas que criam galinha em casa nos Estados Unidos estão expostas ao vírus, estão pegando o vírus disso e tem mais incentivo para mais gente criar as galinhas em casa. Então tudo isso já criaria uma tempestade perfeita em qualquer país para você ter contato de pessoas com um vírus que tem histórico mundial e de longa data, de séculos, de se misturar do vírus humano com o vírus de gripe aviária ou com o vírus de gripe dos porcos ou de outros. Tá? Todos os grandes saltos de gripe para humanos, o último deles em 2009, vieram da mistura do nosso vírus da gripe humano com o vírus de outros animais. Pelo menos todos que a gente tem registro disso ter acontecido. Então, tá tudo junto ali. O que vai sair de uma mistura dessa? Se uma pessoa com gripe normal pegar um vírus da gripe aviária e os dois se misturarem dentro dela, ou se uma pessoa que pegou gripe aviária não for buscar atendimento de saúde porque é um trabalhador não documentado, que os Estados Unidos estão deportando a rodo, ou porque não vai ter assistência médica, ou porque é uma pessoa que ficou doente em casa, e eles estão cortando suporte médico depois da última mudança. Estão ouvindo, né? Aí só melhora. Não tem acesso à saúde, não tem acesso à alimentação. 60% da mão de obra normalmente agrária dos Estados Unidos hoje em dia é de imigrantes. As laranjas estão apodrecendo no pé. Por quê? Porque deportou todo mundo. Mudança de governo lá, ou qualquer tipo de atendimento médico para a população, e esse vírus ficou nessa pessoa tempo suficiente para se adaptar e para gerar mutações que favorecem a transmissão entre humanos. Você vai ter um vírus novo, capaz de infectar humanos, para o qual a gente não tem imunidade prévia, com um potencial de letalidade, que, como eu disse, vai estar alguma coisa entre a gripe regular ou algo muito mais sério que a gripe aviária. Cara, a real é que construir uma muralha em volta dos Estados Unidos serve para nos proteger deles, saca? Onde, nessa escala, esse vírus vai estar? Não sabemos.
Como que a gente poderia saber? Com dados. Como que a gente sabe qual é a letalidade da gripe, da Covid? O governo chinês publicou tabelas em janeiro de 2020 falando de cada tantos infectados, tantas pessoas precisaram de atendimento, tantas pessoas morreram. Lembra que foi um país que tinha autoridade e coerção para manter 11 milhões de pessoas trancadas em casa e testar essas pessoas diariamente para a Covid, para saber quantas delas ficaram doentes. Então, apesar de todo o escândalo que foi o começo da Covid na China e toda a crítica do fechamento e de tudo que fizeram, as tabelas... Olha. Peraí, então. Quer dizer que o governo exercer a sua autoridade para proteger a população é bom? E isso ajudou, inclusive, o desenvolvimento científico que pode acabar com a necessidade no futuro? Aparentemente, que a gente pode depreender aqui no final é que 3 biscoito depois é melhor do que 1 biscoito agora? Loucura, né? de letalidade, de gravidade, de severidade de doença que eles publicaram, que o CDC chinês publicou em janeiro de 2020, ainda continuam válidas até 2025, pelo menos para pessoas não vacinadas. Depois de vacinadas, os índices são melhores, mas na ausência de vacinas, os números são aqueles. Obrigado, João Vitor me corrigiu aqui, tá? Não, tio, bom é o governo permitir oligopólio vender galinha podre. Desculpa. Inclusive, quem sou eu para cercear a sua liberdade de comprar galinhas infectadas? É isso que nós queremos agora. Que a sua liberdade individual de comprar morte e pandemia seja cerceada. É isso. O que é o próximo passo? Comunismo. Então, se você voltar para o começo de 2020, a gente tinha uma doença nova, desconhecida, para a qual a gente não sabia quando teria vacina, mas a gente sabia quantos dias ela leva para infectar alguém, quantas pessoas essa pessoa infecta, quantas dessas pessoas doentes vão precisar de hospitalização, quantas vão morrer. E esses números foram tão válidos que guiaram todo o combate à pandemia daí então, pelo menos nos países que fizeram combate. Teve um país aí que não fez muito combate, não. Morreu mais de 1 milhão de pessoas. Alguém consegue imaginar quem que é a doença? Já tá escrito ali, ó. O bar do Zedong já ajudou. Brasil não se aplica. Então, apesar de ser uma doença... Não só o Brasil, né, meu querido? Desconhecida, ela aconteceu no país mais preparado do mundo para gerar números e métricas sobre isso que o resto do mundo pôde seguir. E vocês lembram do hospital chinês sendo levantado com as câmeras filmando 24 horas por dia? nós tivemos meses para se preparar para isso, que jogamos no lixo depois, mas tivemos meses de preparo, porque a gente não tem uma troca muito grande de imigração e de turismo com a China. De onde veio a Covid que apareceu no Brasil, se você lembrar dos casos? A gente teve tempo de ver os chineses ficando doentes e morrendo, a gente teve tempo de ver japoneses ficando doentes e morrendo, coreanos ficando doentes e morrendo, o navio Imperatriz que encalhou lá, depois italianos ficando doentes e morrendo, Nova York com gente ficando doente e morrendo, e depois a Covid apareceu aqui. Então janeiro começa na China, março aparece a doença séria por aqui, quando já tinha gente morrendo na Europa e nos Estados Unidos, e a gente já tinha se sensibilizado muito mais com o que estava acontecendo. E de onde veio a Covid que veio para o Brasil? Estados Unidos e Europa, principalmente Estados Unidos. O que acontece se a gripe aviária começa nos Estados Unidos agora? Se ela começar lá, se começarem a... Vai chegar no quintal mais rápido. Vai voar pro quintal mais rápido. conhecer isso lá, o vírus já pode estar por aqui. Então o intervalo que a gente vai ter de ação é muito menor. E como que a gente vai saber o quão letal esse vírus é? A gente vai depender de dados confiáveis do país onde forem registrados os primeiros casos. E o que está acontecendo com os Estados Unidos em 2025? Eles estão com um governo que está cortando toda a verba de pesquisa. Vamos só lembrar, gente, que literalmente o ministro de saúde do governo não acredita em vacinação, não acredita em vírus, não acredita em bactéria, não acredita em nada disso. Tá? Os caras chegaram num ponto que tá tendo uma demora de 30, 40 dias para carimbar documento para ser válido no exterior, porque meio que
demitiram a galera inteira que batia os carimbos. Surto de sarampo. Surto de sarampo. Toda a verba de pesquisa em saúde, o desenvolvimento de vacinas da gripe, o desenvolvimento de vacina da gripe que tinha sido financiado pelo governo anterior. Tem um ministro da saúde que não reconhece a existência de vírus e bactérias. Não é Apolo, tá? Não é Apolo. Ô, bicho. Saca, velho. O secretário de saúde americano não acredita que bactérias e vírus causem doenças ou que vacinas funcionem. Ele defende em livro a teoria do miasma, que é aquela teoria lá de 1700 e bolinha, que dizia que eram maus ares que deixavam as pessoas doentes. Para ele... Sabe de onde que vai vir a cura nos Estados Unidos? De Paracelso. Arquidoxos da magia do Paracelso. Tá? Eles vão estudar profundamente arquidoxos da magia do Paracelsus. E aí eles vão começar a trabalhar os vapores, né? Os negócios sanguíneo e tal. Vamos sangrar, vamos pôr uma sanguessuga. É comida boa e ar respirável que deixa as pessoas bem. Eles estão no meio de um surto de sarampo, onde já morreu criança de sarampo lá depois de anos sem isso acontecer, e o cara teve a pachorra de aparecer na TV, numa propaganda de lanchonete, falando que a vacina do sarampo mata as crianças e causa mais problemas do que o sarampo. De um lado a gente tem o mundo se vacinando contra sarampo e não tendo sarampo. Do outro lado a gente tem eles não se vacinando contra sarampo e morrendo de sarampo. Qual que é a conclusão óbvia? A vacina causa sarampo. Aí eu te faço uma pergunta, meu irmão. Na hora que tiver uma vacina, o primeiro cara que vai estar na fila dando cotovelada no Trump e no Elon vai ser ele, tá? Você pode ter certeza. Esse maluco fala isso aqui, ó, da boquinha pra fora. Se tiver o rolê e tiver uma vacina, ele vai ser o primeiro da fila. No meio de um surto de sarampo. Então, para coroar tudo isso, nos Estados Unidos, além de você ter o pior incentivo possível para o vírus circular em vacas e gente tomando leite cru contaminado, o pior incentivo possível para o vírus circular em galinhas e gente criando galinha no quintal de casa, porque o preço do negócio nunca vai baixar, você tem um ministro da saúde, um secretário de saúde que não acredita em vacinas e que está tirando dinheiro de pesquisa, monitoramento e combate. O CDC tirou tabelas do ar que falavam sobre a transmissão da gripe aviária para gatos. Essa história dos gatos que eu falei que morriam tomando leite contaminado. Porque os gatos, gente, são do mal. Se você lê a ciência mais atual dos trumpistas, conhecidas popularmente como Idade Média, vocês vão ver que o gato, por ser um animal satânico, participa do sabá com as bruxas e deixa as pessoas doentes de peste negra. Então tem que matar gato. Momento irônico da história. Você sabe quem que foi o higienista que virou e falou assim: gente, é o contrário. O gato é a nossa salvação. Os gatos comem os ratos. E onde não tem rato, não tem doença. Michel de Nostradamus. Sabe o Nostradamus? Sabe o cara do fim do mundo? Sabe o maluco que enfiava a cara num tacho de água fria e via o futuro? Michel de Nostradamus era higienista, tá? Michel de Nostradamus era higienista e foi ele quem falou: não vamos matar os gatos. Tem que tirar os ratos. Mais gato, menos rato. Tá? Esses dados chegaram a ser publicados. Inclusive, desculpa, agora eu entrei no hiperfoco de história medieval. Tem publicação da Universidade de Paris, Sorbonne, tá? Falando que a pandemia que estava acontecendo, a peste negra,
vinha de malignas conjunções astrológicas. Foi o Nostradamus que começou a incentivar matar rato e manter gato. E foram tirados do ar. Tem estado que está deixando de incentivar a vacinação para a gripe nos Estados Unidos. Então, a gente está no pior cenário possível, porque é um vírus. Se começar a circular em humanos, não temos sinais de que ele está fazendo isso, que pode ter um potencial letal muito grande. O principal país, ou um dos países que desenvolveu mais vacinas na Covid, está tirando o dinheiro de financiamento de vacina de gripe agora. E o país sede disso seria o país que mais manda gente doente para cá, ou mais mandou gente doente para cá durante a Covid, e que não tem mais equipe nem gestão de saúde pública para registrar o que está acontecendo. Mas fica tranquilo, porque o Senado está lutando para que eles não precisem de visto para entrar aqui, tá? Quero deixar vocês tranquilos. Por isso que não dá para a gente pensar que se tiver transmissão de gripe aviária em humanos agora, é uma situação parecida com a da Covid. Por bem e por mal, não é. Por bem, a gente tem muito mais a ganhar evitando essa doença circular, porque vai ter vacina ali na esquina, já tem medicamento disponível, até o Butantan aqui no Brasil está testando e desenvolvendo vacinas para a gripe aviária, então seria uma coisa de em pouquíssimos meses a gente vê vacina sendo distribuída já. E pelo outro lado, que é o lado do incerto, nós não temos como saber ou confiar no quão letal ou quão severa é ou não é essa doença, por conta de onde ela está acontecendo agora, e isso vai começar, se começar, no lugar mais próximo em termos de viagem e troca de pessoas que a gente tem. Então tem-se muito a perder e muito a ganhar se não levar isso a sério e não prestar atenção. Por isso que eu queria falar disso por aqui. Então saiba que o seu vizinho está guardando gasolina, está guardando fogos de artifício, está armazenando tudo quanto é coisa incendiária na casa dele, ao mesmo tempo em que ele arranca extintores, porque não acredita que eles funcionam, coloca isso filme na janela, então você não tem como ver o que está acontecendo lá dentro, e já teve faísca e fagulha demais lá. Então não estou dizendo que está pegando fogo na casa dele, mas estou dizendo que se aparecer fumaça lá, sai de casa, porque pode ser muito grande o estrago. Tá? Então esse é o grau de preparo e de preocupação que eu recomendo. Gente, aqui eu vou defender, porque toda vez que o Átila fala alguma coisa dessa, a pessoa fala assim, ah, isso é doom speaking, isso é não sei o que, isso é aquilo lá. Não, meu irmão. Isso aqui é epidemiologia, saúde pública na veia, tá? Não tá pegando fogo ainda, mas a tendência dessa casa a pegar fogo é enorme. O que a gente pode fazer agora é acompanhar. Está preparado para se vacinar, se tiver uma circulação dessa doença e se a vacina estiver disponível, tem aí uma máscara ou duas PFF2 na sua casa. Eu sei que as vibes de Covid não são legais nessa hora, mas não estou dizendo que está acontecendo, e pode ser o caso de que essa doença nunca vai saltar para humanos, e apesar de terem dado todas as chances para ela, ela não é transmissível dessa forma, e a gente nunca vai ver a gripe aviária circular em humanos. Torço para que seja o caso, mas se for o caso, vai ser sorte. E a gente já falou disso muito por aqui, contar com a sorte nessas horas não é legal. Então essa é a mensagem. E, claro, se acontecer qualquer coisa dessas, se a gente tiver algum registro desses, volta a fazer lives, volta a fazer as coisas por aqui. Não é o caso agora e você não vai me ver falando disso de novo se não tiver alguma coisa muito séria acontecendo. Então, espero que a gente não se veja no próximo vídeo desse. Cara, obrigado. Obrigado, Átila. Um puta serviço público que está sendo feito aqui. Tanto que quando eu vi, eu falei, porra, vou fazer, porque eu acho que é importante. Então, obrigado ao Átila, que tá fazendo esse puta serviço público. E no mais, velho, assim, na moral, cara, a gente já sabe muito bem, né? Nós estamos voltando sempre nos mesmos assuntos. Então é isso, meus amores. Tio ama vocês tudo na boca. Um beijo pra vocês. Se protejam, tá? Fiquem bem. E se organizem, tá? Se organizem. Até a próxima. Tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde